essa polarização vai acabar com o Brasil. Bolsonaro é um radical de direita, agora nós temos que aguentar ele enfrentando Lula, com seus direitos políticos restituídos, a partir de decisões do Edson Fachin e ontem com outro julgamento que definiu a suspeição de Moro, que o coloca como vítima, de perseguição política e o coloca como força eleitoral porque retira um pouco sua imagem de culpado ou possível culpado, porque ele não foi julgado por todas as instâncias devido ao processo voltar, e vai acirrar as eleições de 2022, essa polarização entre direita e esquerda. Da onde que vem esse discurso? Isso de fato é um problema? Quando que a política brasileira não foi polarizada? Acompanhe comigo essa discussão. Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Nos acompanhe também pelas redes sociais para sempre que estiver saindo um vídeo novo, você ficar ciente e acompanhar o debate aqui conosco. Você provavelmente percebe na grande mídia um discurso, acho que já faz uns 10 anos, uma década, que o problema do Brasil é a polarização. A polarização, os radicalismos evitam um debate mais racional sobre um projeto de país, atravancam a política brasileira e nós não conseguimos avançar enquanto sociedade. A imprensa pode não falar com essas palavras, mas no fundo é isso que ela transmite como significado e praticamente a maioria das pessoas, telespectadores, entendem isso, As pessoas que acompanham principalmente o noticiário político, mas não são pessoas que se aprofundam na discussão política. Aí eu pergunto para vocês, quando que a política ela não foi polarizada, principalmente no mundo contemporâneo? Aí a gente tem que voltar um pouquinho no tempo na história para a gente entender de onde que vem essa polarização. Essa polarização vem da Revolução Francesa. Lá em 1789 nós tivemos a emancipação política da burguesia. Quer dizer, a burguesia poderia competir politicamente pela igualdade jurídica que conseguiu durante a Revolução Francesa com a aristocracia das monarquias absolutas que vinham sendo constituídas e mandavam no mundo político desde os tempos feudais. Basicamente é isso, começa na França esse processo revolucionário que depois se expande para o mundo ocidental. Então, as democracias ocidentais, elas são baseadas em confrontos entre direita e esquerda. Isso sempre aconteceu e provavelmente sempre vai acontecer. Na Revolução Francesa, o que definia basicamente o que é ser de direita, o que é ser de esquerda? Direita faz parte de um extrato da sociedade, dentro de uma sociedade de classe, que quer a manutenção do poder, quer a manutenção do seu status quo. Quer dizer, ela quer não muitas transformações sociais profundas, ela quer se manter numa realidade socioeconômica muito parecida com anteriormente e projetar isso para o futuro. Então, esses eram os girondinos lá na Revolução Francesa que configuraram a direita, porque eles sentavam lá na Assembleia Constituinte Francesa, no lado direito. E do outro lado, à esquerda, nós tínhamos quem? Nós tínhamos os jacobinos, que queriam transformações sociais profundas. Eles queriam a transformação da realidade, queriam fazer valer aqueles ideais iluministas. Liberdade, fraternidade, igualdade e alcançar a felicidade. Pode ser que não fossem ideais socialistas, longe disso naquela época, não tinha uma organização vamos dizer assim, de um sistema cultural socialista, as ideias de sociedade muito bem organizada, mas naquela época, vamos dizer assim, fosse um prenúncio. Mas estavam amparados em ideias do liberalismo. Isso são aspectos do liberalismo: felicidade, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, essa polarização entre direita e esquerda faz parte do mundo capitalista, da democracia liberal, esse confronto de valores. Aí você pode falar, de quem faz parte esses estratos sociais? Normalmente a direita e os girondinos, na época da Revolução Francesa, eram pessoas da aristocracia, a alta burguesia, que não queria muito que as relações mudassem bruscamente, queriam manter o seu status de poder. Agora, quem era da esquerda eram pessoas que estavam alijadas do processo político, tinham uma vida econômica e social mais precarizada e queriam transformações mais profundas da sociedade. É isso. E
Essa reverberação de lutas entre direita e esquerda acontecem até os dias atuais. Isso não mudou e provavelmente vai acontecer nas democracias. Obviamente, nós podemos ter eleições mais radicalizadas e eleições menos radicalizadas. Aí você pode perguntar, Sharon, e o centro? O centro não seria uma posição melhor para a sociedade? Qual é a máxima do centro? A máxima do centro é sempre estar no poder. Isso existia na Revolução Francesa e existe ainda hoje no mundo, em vários lugares. O centro é sempre uma grande força, obviamente. Só que o centro é uma posição política difusa. Ele pode tender em alguns momentos mais para a esquerda, alguns momentos para a direita. Ele pode concordar com certas políticas da direita, pode concordar com certas políticas da esquerda. Então o centro ele é uma coisa assim disforme. Ele vai dançando conforme a música e se mantém lá apoiando e sustentando quem vence a eleição. Quem seja da direita, quem seja da esquerda. Provavelmente você pode comparar. Quem é o centro aqui no Brasil? Quem que não tem um discurso radical e quer estar no poder? Em um grande momento da política brasileira, da história brasileira, foi o MDB. Na época, antigamente chamado de PMDB, se transformou em MDB. Ele sustentou muito dos governos que nós tivemos na década de 90, no ano 2000, depois perdeu um espaço pelos escândalos de corrupção e que saíram na Lava Jato. Hoje em dia, quem representa mais ou menos o centro, que tem aquela visão mais pragmática de sociedade e que é lá sempre ser reeleito e estar ali no poder. Centrão são políticos extremamente pragmáticos. Aí você pode voltar a falar, mas não é um problema essa disputa entre o Lula e o Bolsonaro? Não necessariamente. Por que a mídia fala que a polarização é um problema? Se vocês forem lembrar, havia um desgaste lá no início da década de 2010, né? Que era o seguinte, o PT vinha ganhando e o PSDB vinha perdendo para o PT. E a mídia começou a falar essa polarização, mas essa polarização não começou necessariamente com a mídia. Vinha muito de um discurso da Marina, que tinha saído do Partido dos Trabalhadores e se colocou como uma terceira via. Uma via mais racional, uma via que não seria mais radical, que ele discutia essa questão ambiental, com um outro projeto de sociedade. Só que a Marina ela não obteve êxito em colar esse discurso de terceira via e até 2014 nós tivemos essa polarização entre Partido dos Trabalhadores e o PSDB. Aí a imprensa começou a elevar o tom desse discurso da polarização, principalmente a partir do momento que o PSDB começa a perder força em 2018 e nós temos a ascensão de Jair Bolsonaro. Aí você pode perguntar, poxa, Tcharon, mas por que a imprensa começou a se posicionar com esse discurso da polarização? Veja bem, direita e esquerda sempre vão existir em ambiente democrático. Nós vamos ter setores políticos que querem transformações sociais mais profundas e vamos ter setores políticos que querem manter mais ou menos como as coisas estão, as relações sociais, as relações políticas, as relações de poder. Pois bem, quem representava em 2018 a direita era o Jair Bolsonaro, que representava manter basicamente as mesmas estruturas de poder, por mais que ele tivesse um discurso da antipolítica. Do outro lado, o Partido dos Trabalhadores, um discurso mais à esquerda. E o que acontece? Por que a imprensa começou a criticar essa polarização? Porque sempre existiu um alinhamento da imprensa com o PSDB. O PSDB sempre foi fortemente apoiado pelos editoriais, por exemplo, do Grupo Globo, Bandeirantes, SBT, jornais Folha de São Paulo, Estadão, sempre foi. E começou a discutir essa polarização como um aspecto negativo da democracia brasileira, quando candidatos do PSDB perderam força. Que isso aconteceu em 2018 e, basicamente, o Bolsonaro pegou todo esse eleitorado que era do PSDB para ele. O mapa eleitoral fala isso. Agora, se discursa agora, não, nós temos que ter uma opção de centro. Será que isso é viável? Isso é possível? Pode ser possível, mas é extremamente difícil. Por exemplo, saiu essa semana uma pesquisa no Datafolha mostrando que tanto Lula quanto Bolsonaro, eles possuem uma alta rejeição. Quer dizer, coisa de 40%, 50%, não querem Lula candidato, o Bolsonaro a mesma coisa. Enfim, qual é o raciocínio? Se Lula pega 30% da fatia do eleitorado, Lula e o PT, e o Bolsonaro 30%,
compõem 60% dos lados mais extremos, os polos, o que sobra? 40% de centro. Só que esse centro é muito difuso. Quem que vai ser o candidato de centro? Quem que tem essa fatia de 40%? Ninguém. E vai ficar uma disputa entre Ciro Gomes, que tem uma tendência mais à esquerda, o Mandetta, que tem uma tendência mais à direita, vão ver outros pequenos candidatos, sei lá, o Sérgio Moro, se for candidato, o Luciano Huck, se for candidato. Então, esses votos vão se dispersar num primeiro turno. E quem vai para o segundo turno? Muito provavelmente alguém do Partido dos Trabalhadores, seja Lula ou quem ele possa transplantar os seus votos, seu eleitorado, e o Bolsonaro, a não ser que exista um desgaste muito grande do Bolsonaro lá para 2022, mas provavelmente vai ser algum candidato representando a direita. Lembrando, gente, direita e esquerda, eles não são dados, vamos dizer assim, universais no sentido que eles vão se comportar sempre da mesma forma. Direita e esquerda, eles mudam o seu comportamento de acordo com conjunturas eleitorais, do que a sociedade quer. Eles respondem à sociedade dentro dos seus horizontes de sociedade. Quer dizer o seguinte, se a sociedade está com uma crise econômica, a direita vai apresentar uma solução de direita e a esquerda uma solução de esquerda, dentro daquele aspecto cultural que se demanda. Então, é basicamente isso que vai acontecer em 2022. Alguém sempre vai ocupar esse lugar, de direita de um lado, de esquerda do outro. Pode ser o Lula, pode ser outra força que se coloque ali. Pode ser o Bolsonaro ou o Sérgio Moro. O Sérgio Moro provavelmente não, depois do massacre que sofreu ontem, depois da perda do julgamento com a suspeição dele. Provavelmente não. Vão ser outro candidato que vai ali se acomodar. Lembrando, mesmo esses setores do centro, eles têm uma tendência a tomar posição no limite. Qual é a posição que eles tomam? É essa pergunta que a gente tem que responder. Se você gostou do vídeo, comente aqui embaixo. Se não gostou, também comente. Deixe seu like se você gostou do vídeo e deixe seu dislike se você não gostou do vídeo. Um abraço, até a próxima!